faz basicamente, tanto Heróis Inesperados quanto As Protetoras do Sul rolam nesse cenário, correto? Sim. Tá. Se você pudesse fazer um overview rápido desse cenário, o que você diria pra gente? Puta, que pergunta Difícil pra cacete, né, bicho? Porra. Se vira nos 30, cara. Tá, vamos lá. Tá. Torondor surgiu porque, basicamente, eu estava com preguiça de ler Forgotten Realms. Ele é muito sincero. Mas tá certo. E eu falei, é mais fácil eu fazer um cenário meu do que ler 89 mil livros, Faz sentido. né? E aí, basicamente, a pegada foi que eu ia construir o cenário conforme eu fosse precisando dele. Ah, Então, beleza, legal. é como se fosse uma tela em branco e eu fosse construindo. Então, o player fez um personagem que nasceu na Vila da Bolinha Rosa. Beleza, a Vila da Bolinha Rosa passou a existir. Aonde é no mapa? É aqui. Pum, passou a existir lá. Enfim, o background dos personagens iria começar a dar os primeiros moldes ali no cenário. Então, o Torondor, ele é um cenário que ele é muito... Ele é um metamorfo. Ele foi se moldando ao longo do tempo, porque ele é quase que eu diria que ele é quase uma representação do quanto eu evoluí como ser humano ao Caralho. longo dos anos, porque tem coisas que eu fui mudando nele que eu mudei por causa da minha forma de pensar. Eu falei assim, cara, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha colocado o Matheus de 4 anos atrás, Uhum. quando eu tava criando o Panteão, criou uma deusa da beleza, da luxúria, das artes, e, enfim. E ela era uma mulher branca e ruiva. Beleza. Aí o Matheus do futuro, ele parou e olhou assim e falou, porra, vamos mudar isso aí? Sacou? O Matheus do passado, ele tinha uma cabeça que o Matheus de hoje não tem mais. Uhum. E aí gente, mudei aqui e alterei a aparência da deusa inteira. Hoje em dia é uma deusa negra, com curvas um pouco mais avantajadas, com cabelão afro e tal, e papapá. Então, ele é um cenário que ele vai se mudando e eu vou, tipo, belezão, isso aqui não tá legal, joga tudo fora e faz de novo, entendeu? Então não é tipo, Matheus, quando é que vai sair livro? Quando é que vai sair não sei o que, papapá? Véi, não tenho pretensão de lançar isso porque tem uma tonelada de troço pra escrever, sabe? Mas eu acho que ele é um cenário que ele vai se modificando conforme os Conforme jogadores a vão sua dando ideia. evolução e a mesa vai pedindo. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, Entendi. tem alguma coisa que não tá decidida, até algum jogador me perguntar, Matheus, tem alguma coisa com relação a isso? Eu falei, vai passar a existir. Matheus, isso é um exercício de improviso. Lógico que não é improvisado tudo, porque você vai escrevendo isso, mas é um desenvolvimento fantástico de improviso em se tratando de algo que tange RPG, não? E tem muitas dessas horas também que eu jogo a bola no colo do meu player. Tipo, Entendi. chegaram na Vila X, beleza, quero 4 verdades e 3 suspeitas desse local. Ela tem, sei lá, só tem anão. Ela tem 87 padarias no meio da cidade. E, enfim, tem... E aí a galera vai criando. Sim. E eu vou anotando isso pra depois passar isso a limpo, porque aquilo ali não vai ser usado só. Se o outro grupo passar por aquela cidade, eu já tenho aquela cidade feita. Entendeu? Eu já tenho essas verdades criadas. Qual é a fase do desenvolvimento que isso tá? Tipo, você tem um material mais ou menos de que tamanho escrito isso é? Você já tem muita coisa escrita, tem muita cidade detalhada, como que tá? A parada foi, tipo, no começo da mesa dos Heróis Inesperados, antes do canal sequer existir, foi onde o Torondor começou a existir, né?
Então ele tem alguns conceitos que vêm desde dessa época, de nomes locais e tal, mas eu vou mudando ele ao longo do tempo. Uhum. E era caderno, era coisa anotada em background de jogador, era 80 arquivos do Google Drive espalhado, Cheguei anotado, chegando. cacete, entendeu? E aí eu cheguei assim, e como as campanhas são grandes, chegou uma hora que eu falei, velho, eu preciso fazer um fichamento disso aqui que eu possa gerar um buraco na minha história que eu não vou lembrar, mas meu jogador vai. Ah, com certeza. Entendeu? E aí você começou a gerenciar isso de que forma? Cara, inicialmente eu comecei a fazer uns arquivos no Google Drive, pegando coisas de texto, de background, e organizando e digitando, mandando para os jogadores, falei, você quer criar alguma coisa? E aí me manda alguma coisa, um dos jogadores fez parte de um clã de assassinos, de uma guilda de assassinos. Ele me manda esse background da guilda de assassinos. Cara, E aí eu vou é e muito co-criado, então. então. E aí eu dou uma mexida ali, eu meto a mão na parada de vez em quando só pra emendar uma coisa com a outra, altera um nome, altera um Aham. local, só pra ir, né, juntando tudo. Ahn, mas a parada ficou séria mesmo quando eu descobri o Word Anvil, né? Que é uma plataforma basicamente que você monta uma Wikipédia sobre se você é escritor de cenário de fantasia, não só de fantasia, de ficção de modo geral, né? Uhum. Ele é uma plataforma onde você consegue organizar todos esses pensamentos em tópicos, em páginas. E eu falei, porra, é isso, sabe? É isso, tá aí, eu vou começar a pegar tudo que eu tenho, entendeu? E começar a atacar lá, porque aí eu vou ter uma visão maior do que já existe, o que está conectado com o quê, Uhum. vendo o que está faltando e para eu ir produzindo, e aí a coisa começou a dar uma crescida. Fora também que é legal com relação à produção de conteúdo, que é conteúdo para tua comunidade, né? Então a galera, porra, vamos levar em consideração aqui que eu sei a parte ruim de eu ter uma mesa de RPG que tem 130 episódios gravados, que é o cara chegou no meu canal hoje e falou, fudeu, o que tá acontecendo? Com toda certeza. Com toda certeza. Como resolver esse problema, né? O Rod- E aí, tipo, o Wardenve ele dá facilitada, tem lá a página dos personagens, tem Aham. página lá com o Panteão e ppp. Tem uns guerreiros que maratonam a parada inteira. E às vezes o cara vem aparecer no meu chat e fala assim, Matheus, terminei, alcancei o ao vivo. Porra. E aí, Caceta. eu tô no meio do jogo e aí o cara assim, não, o que você falou, esse personagem é o personagem... Porque pra mim, o tempo é relativo. Pra mim isso foi há 2 anos e meio atrás. Tipo, o cara foi mês passado que ele assistiu isso. Aham, aham. Entendeu? Então, eu tenho uma certa facilidade pra lembrar de coisas que eu crio, né? Eu tenho uma memória muito boa pra esse tipo de coisa, mais do que se eu estivesse lendo, decorando um Forgotten Realms, Uhum. um cenário de outra pessoa. Uhum. Então, muita coisa tá aqui dentro da minha cabeça que eu só não sei tacar no texto, entendeu? Sim. Mas tipo, o Wardenve, ele pelo menos já deu uma empurrada pra eu começar a organizar e ver e fazendo as coisas com o tempo. Hoje em dia, eu preciso. Os personagens estão indo pra cidade tal. Eu já crio a cidade lá no Wardenve. Eu já crio o handout da parada lá no Wardenve, que aí já fica criadinho, já tem os links, já tem a posição no mapa e tal. Matheus, tipo assim, ó, o Rodrigo Naga falou ali no chat assim, ó. O Wordevil é basicamente você criar um wiki do seu mundo. Mas, tipo assim, vamos fazer um jabá da ferramenta, tá ligado? No que diferencia o Wordevil com o wiki, fazer um wiki? Qual que é a diferença, tá ligado? Eu nunca mexi com... Eu tive uma experiência muito pouca com a wiki, né? De você fazer uma coisa na wiki.
Mas eu acho que a magia dele é a estrutura dele ser preparada para você criar coisas de um cenário de ficção. Então, por exemplo, quando você vai criar um artigo, ele te dá opções de artigo. É um artigo sobre personagem, é um artigo sobre deidade, é um artigo sobre cidade, é um artigo sobre guerra, é um artigo sobre um objeto, um elemento químico, um item mágico, um monstro. E aí, quando você abre esse artigo, ele te faz perguntas. Qual é esse monstro? Qual é a biologia desse monstro? E você só vai preenchendo os tópicos, sacou? Tá. Então, ele te dá essa coisa meio mastigada pra você... Porra, é verdade, eu poderia escrever sobre a biologia dele, e aí eu não saberia, não lembraria disso se não fosse um aluno me lembrando. Sem Ele dúvida. pega na sua mão, e te vai guiando. Exatamente, ele vai te guiando. Então, eu acho que a diferença dele é principalmente essa, dele conseguir te botar numa trilhazinha ali de farelo pra você só ir preenchendo, só vai pegando ali, só vai botando no teu texto, entendeu? Sim. Então eu acho que ele é mais gostosinho por causa disso. Já e bota um tópico lá, tipo, vou criar uma deidade, tá? Quando que essa deidade nasceu? Quando que ela morreu? Tem uma data? Tem algum evento religioso, um feriado em nome dela? Então tem várias caixinhas dessa que você só vai preenchendo. Obviamente você não precisa preencher tudo, mas tá lá, sacou? Pra você botar Ela coisas. funciona quase que como uma ferramenta de organização, né? Muitas Sim. vezes. Porque eu tive contato com o Wordevil algum tempo atrás, foi inclusive, até a gente falou um pouco antes, quando eu conheci o seu trabalho, e ali eu vi Torondor, e é engraçado, porque pra quem não conhece, eu não tinha assistido, depois assisti alguma coisa da produção que vocês fazem, das mesas e tudo mais, mas até então eu não tinha visto nada. E eu me deparei com aquele material, e eu olho pra aquele material e eu fiquei encantadaço com aquilo. Porque eu falei, cara, aliás, eu não sabia do seu background como designer, mas a gente vai chegar a falar de Incarnate, eu não sei como se fala, que é a ferramenta de criação de mapa, e tem uns mapas ali em Torondor que, a hora que eu olhei, eu falei, maluco, olha o que esse cara fez! E eu olhei para aquilo e aquilo se tornou real. Então, assim, você e o trabalho que vocês fizeram ali, essa cocriação que vocês descreveram para Torondor, transformaram um cenário, um lugar completamente abstrato, como pode ser qualquer cenário de fantasia medieval em qualquer livro que você possa ler, desde Forgotten Realms, Greyhawk, o que você quiser ler. Aquilo foi completamente, sabe, tipo, eu bati o olho e falei, mano, isso aqui é real, foi feito por um cara, por um brasileiro que faz live, sabe, tipo, isso canalizou tudo pra uma direção do tipo, porra, então dá pra desenvolver em cima disso. E aí eu fui entender um pouco mais a ferramenta e consegui entender ela mais ou menos. Lógico, assim, o meu conhecimento é zero, porque eu não fiz nada lá. Mas eu consegui chegar à conclusão que, se você vai abrindo os artigos, vai explorando a ferramenta, você vai descobrindo que na verdade, uma puta organização. Eles cruzam os links, você menciona uma cidade num determinado lugar, aí você menciona um determinado figurão que pode ser um rei, e aí você menciona uma guerra. É muito louco. Aquele meme que é um maluco com a parede cheio de papel e linha ligada. Esse sou eu fazendo Torondor até chegar descobrir o Wordevil, sacou? Pode eu crer. Já tava, tipo, falei, caralho, velho, esse cara é pai de quem? Ele tá indo pra onde? O que ele fez? Esse maluco é esse cara ou é aquele... Porra? E aí o Wordevil, ele deu uma organizada melhor, né?